Você já ouviu falar no termo livre mercado ou até no conceito dentro de economia? Ele é utilizado de forma argumentativa, principalmente pelos economistas liberais, para defender uma tese de que existe livre concorrência, de que qualquer comerciante pode se estabelecer e dessa forma há o livre mercado na economia. Mas será que na prática isso acontece? Vem comigo que eu vou te explicar rapidinho. Para entender como surgiu a conceituação do livre mercado e como ele se estabeleceu no mainstream da economia, né? Os economistas ortodoxos, a linha que é ensinada praticamente no mundo todo, a gente precisa falar de três nomes principais. Adam Smith, que foi o grande marco, né? Adam Smith não era um economista em si, ele era um filósofo, porque na época dele a economia não era tratada como ciência. Ele defendeu que a busca individual pelo interesse próprio é coordenada pela mão invisível do mercado. Com certeza vocês já ouviram falar nesse termo, né? Que poderia gerar ordem social e prosperidade sem a necessidade de controle estatal detalhado. Isso foi dito nas Riquezas das Nações, que é um livro de 1776. O segundo nome que a gente precisa se atentar para falar da história do livre mercado é o David Ricardo, que de fato foi um economista e ele aprofundou a teoria das vantagens comparativas, mostrando que o livre comércio internacional gera ganhos mútuos. Isso foi dito no seu livro Princípio de Economia Política e Tributação, de 1817. E outro nome importante que canalizou a ideia do livre mercado foi o Jean-Baptiste Say, com a Lei de Say, que resumidamente é uma lei que estabelece que a oferta cria sua própria demanda e que isso sustentava os mercados que tendem ao equilíbrio se eles não forem perturbados, ou seja, se não houver interferência. Então, o livre mercado surge a partir desses três pensadores e ele se estabelece de vez, né, mais recentemente, falando de economistas que defendem a mesma linha, com a Escola de Chicago, com o Hayek, com o Milton Friedman e nomes semelhantes. A realidade que nós temos é que o livre mercado ele é algo que existe praticamente só nos livros de economia. É uma coisa que só existe do ponto de vista teórico, porque a realidade se coloca de uma forma totalmente diferente. O livre mercado ele sempre vai buscar mais concentração de renda, riqueza e poder. Um exemplo, tente você, que está me assistindo agora, imaginar você entrando no mercado de uma grande corporação. Você não vai conseguir. Primeiro que essas grandes corporações já têm a sua produção, já têm seu segmento estabelecido. E as empresas elas possuem um poder tão grande que é praticamente impossível você entrar naquele mercado, tanto em termos de poder econômico, como poder financeiro, como também poder político, já que muitas empresas elas recebem diretamente incentivos e recebem financiamento e fundos governamentais, o que é algo que já vai propriamente contra a ideia de livre mercado, que prega não intervenção estatal numa economia. Então, um exemplo disso, de tantos que a gente poderia citar aqui, é a Tesla. Numa matéria de 2025 da Folha de São Paulo, diz que a Tesla ganhou 11,4 bilhões de dólares em créditos regulatórios de programas federais e estaduais destinados a impulsionar o setor de carros elétricos, e especialistas também dizem que suas vendas foram impulsionadas por um subsídio federal de 7.500 dólares para consumidores. Ou seja, são empresas que têm dinheiro estatal e dinheiro de governo injetada de forma muito considerável nas suas receitas. O que, dizendo novamente, é uma ideia que por si só já vai contra o livre mercado. Por fim, eu deixo registrado aqui essa imagem que ela tem só 12 empresas. Só 12. Mas perceba a quantidade de marcas que pertencem a essas empresas e a quantidade de coisas que você consome dessas companhias. E aí a gente pode dizer que praticamente são essas 12 empresas que controlam grande parte da nossa vida e do que nós consumimos. E a partir disso, você consegue me responder. E aí, existe ou não um livre mercado?